Atlântida, ficção ou realidade? Um mergulho nas pesquisas e teorias. A lenda de Atlântida atravessou séculos, inspirou buscas arqueológicas, movimentou teorias científicas e alimentou o imaginário popular como poucas histórias foram capazes de fazer. O suposto continente perdido, descrito como uma civilização altamente avançada que desapareceu subitamente, divide opiniões desde a antiguidade. Teria sido um lugar real, cuja memória se perdeu ao longo do tempo, ou apenas uma poderosa alegoria criada pelo filósofo grego Platão? A resposta não é simples, e compreender a origem e a evolução da narrativa é essencial para analisar até que ponto essa história repousa na fronteira entre realidade e ficção. A primeira menção conhecida à Atlântida aparece nos diálogos Timeu e Crítias, escritos por Platão por volta de 360 a.C. Nesses textos, o filósofo relata que Atlântida era uma ilha situada além das Colunas de Hércules, geralmente associadas ao Estreito de Gibraltar, e que teria existido cerca de 9.000 anos antes de sua época. Segundo ele, Atlântida era um poderoso império marítimo, que após entrar em decadência moral, teria sido destruído por catástrofes naturais, submergindo no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Platão afirmava que ouvira essa história de Solon, legislador ateniense, que, por sua vez, a teria recebido de sacerdotes egípcios. Entretanto, nenhum outro relato contemporâneo ou anterior a Platão faz qualquer referência à Atlântida, levantando dúvidas quanto à historicidade da narrativa. Para muitos estudiosos, a descrição de Atlântida foi uma invenção literária criada por Platão como parte de sua filosofia política. A história serviria como uma espécie de parábola sobre sociedades ideais e corruptas, comparando a Atenas virtuosa com um império decadente que sucumbe por sua arrogância. Essa interpretação alegórica se alinha ao estilo literário e filosófico do pensador grego, que frequentemente usava mitos e histórias simbólicas para transmitir ideias. Platão não costumava ter como objetivo registrar fatos históricos, mas sim oferecer ferramentas reflexivas por meio de narrativas. Entretanto, ainda que a hipótese alegórica seja a mais aceita, isso não impediu que exploradores, arqueólogos e curiosos ao longo dos séculos buscassem indícios concretos da existência de Atlântida. A partir do Renascimento, a crença em um continente perdido ganhou força, estimulada por avanços na navegação e pela descoberta das Américas, que reacenderam a imaginação sobre terras desconhecidas além do horizonte. No século XIX, obras como Atlantis, The Antediluvian World, de Ignatius Donnelly, popularizaram a ideia de que Atlântida teria sido uma civilização tecnologicamente avançada que serviu de berço para culturas antigas, como a egípcia e a maia. Donnelly se baseava em paralelos linguísticos, arquitetônicos e mitológicos, mas sua metodologia é considerada pseudocientífica pelos critérios modernos. Apesar disso, algumas teorias arqueológicas sérias tentaram identificar possíveis eventos ou locais históricos que poderiam ter inspirado Platão. Uma das hipóteses mais discutidas relaciona a Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em outras regiões do mar Egeu entre 3000 e 1450 a.C. Os minoicos possuíam avançadas técnicas de navegação, arquitetura sofisticada, arte desenvolvida e um complexo sistema administrativo, características que ecoam a descrição platônica de uma sociedade próspera e poderosa. A erupção do vulcão de Tera, atual Santorini, ocorrida por volta de 1600 a.C., devastou parte da região, gerando tsunamis e alterando drasticamente o modo de vida local. Alguns pesquisadores acreditam que esse evento catastrófico poderia ter servido de inspiração para o mito de um continente destruído pelo mar. Entretanto, ainda que a hipótese seja plausível do ponto de vista geológico e cultural, há divergências importantes. As datas mencionadas por Platão, 9.000 anos antes de Solon, não coincidem com o florescimento da civilização minoica, e a geografia da Atlântida descrita nos diálogos não corresponde exatamente às ilhas do Egeu.
Muitos estudiosos argumentam que Platão provavelmente usou elementos de diversas histórias e eventos conhecidos em sua época, misturando-os com elementos fictícios para construir um mito filosófico coerente. A outra linha de investigação aponta para o Atlântico como o local mais provável de acordo com a narrativa original. Diversas expedições buscaram indícios de uma grande ilha submersa nas proximidades dos Açores ou das Canárias, sem resultados conclusivos. Estudos geológicos indicam que não existiu, nos últimos 12.000 anos, nenhum grande continente desaparecido no Atlântico, e certamente não um vasto império que tivesse afundado repentinamente. A ciência moderna demonstra que continentes não se deslocam ou submergem rapidamente dessa forma, o que enfraquece ainda mais a hipótese literalista. Apesar da falta de evidências científicas, a história de Atlântida continua fascinando porque toca em temas universais: a nostalgia por civilizações perdidas, o medo de catástrofes naturais e o desejo de encontrar respostas ocultas no passado. A ideia de que culturas antigas poderiam ter alcançado níveis de conhecimento avançados desperta curiosidade, especialmente quando se considera que ainda há muitos enigmas arqueológicos em aberto. Entretanto, misturar especulação com fatos históricos pode levar a interpretações equivocadas e ao surgimento de narrativas pseudo-históricas. A partir do século XX, o mito de Atlântida ganhou novas interpretações, muitas vezes ligadas a teorias esotéricas ou alternativas. Autores como Helena Blavatsky e Edgar Cayce sugeriram que Atlântida teria sido lar de uma raça espiritualmente avançada, cujos conhecimentos teriam influenciado civilizações posteriores. Essas teorias, entretanto, não possuem suporte arqueológico ou histórico reconhecido e se afastam consideravelmente da descrição original de Platão. No século XXI, com o avanço da tecnologia e da arqueologia subaquática, a busca por cidades perdidas se intensificou, trazendo descobertas reais que, embora não confirmem Atlântida, mostram que parte do fascínio por tais histórias tem fundamento. Locais como Heracleon, antiga cidade egípcia submersa na costa do Mediterrâneo, e a neolítica Doggerland, submersa no Mar do Norte, demonstram que cidades e regiões inteiras verdadeiramente desaparecem sob o mar ao longo do tempo. Essas descobertas reforçam a ideia de que grandes acontecimentos geológicos podem alimentar mitos antigos. Ainda assim, nenhuma delas corresponde à descrição platônica ou sugere a existência de um continente perdido com as características atribuídas à Atlântida. No ambiente acadêmico, o consenso atual é que Atlântida é uma criação literária de Platão usada com propósitos filosóficos, mas isso não diminui o impacto cultural e simbólico da história. Pelo contrário, ao compreender Atlântida como mito, abre-se espaço para interpretá-la como uma reflexão atemporal sobre o poder, a moralidade e o destino das civilizações. A narrativa de uma sociedade avançada que cai por causa da sua própria arrogância é um tema universal, repetido em diversos momentos da história humana. Em última análise, a busca por Atlântida, seja ela literal ou metafórica, revela mais sobre nós mesmos do que sobre um local desaparecido. Expressa nosso desejo de descobrir o desconhecido, de entender nosso passado e de imaginar possibilidades além do que está registrado. A força do mito não reside na existência factual da ilha, mas sim na capacidade de inspirar questionamentos, pesquisas e criatividade ao longo dos séculos. Assim, quando se pergunta se Atlântida foi ficção ou realidade, a resposta mais equilibrada é: como lugar histórico, não há evidências de que tenha existido. Como mito cultural e filosófico, é profundamente real e continua influente até hoje. A verdadeira Atlântida talvez não esteja submersa no oceano, mas sim nas profundezas da imaginação humana, onde continua a florescer como símbolo de mistério, ambição e reflexão sobre as grandezas e fragilidades das civilizações.